Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 19 de abril, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 33. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. O primeiro dia da semana é o domingo, dia sagrado. Os discípulos de Emaús estão voltando para sua terra, desistindo da missão. Haviam sido chamados por Jesus, se tornaram discípulos, mas agora, com a morte de Jesus, eles decidiram abandonar a missão. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Os discípulos estavam cegos pela tristeza, cegos pela falta de fé, cegos por tudo aquilo que aconteceu com Jesus, pela violência, pelo modo como ele foi tratado. E Jesus se aproxima para ouvi-los. Jesus se interessa pela história deles, quer ouvir as suas tristezas, as suas mágoas. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? O rosto está triste, triste pela perda do Mestre, triste pelo modo como Jesus foi tratado. Estão decepcionados, pois Jesus prometeu que iria trazer a salvação e a libertação de Israel, mas nada aconteceu. Então Jesus se pergunta: o que aconteceu? Os discípulos responderam: aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Os discípulos de Emaús fazem um resumo da história de Jesus em poucas palavras. Primeiro, afirmam que Jesus foi profeta, poderoso em obras e palavras, os milagres e os sinais que realizou. Mas Jesus foi entregue pelas autoridades judaicas, condenado à morte e foi sepultado. Mas dizem também que as mulheres encontraram o túmulo vazio e os anjos disseram que ele havia ressuscitado. Mas ninguém viu a Jesus. Aqueles não acreditaram no testemunho das mulheres e nem no testemunho dos anjos. Então Jesus disse: Como sois lento, sem inteligência, para crer em tudo que o Senhor falou pelos profetas. E como deveria o Cristo sofrer para entrar na sua glória. E passando pelos profetas e por Moisés, explicava-lhes as Escrituras. Quando chegaram ao povoado, fez de conta que ia mais adiante, então eles disseram: Mestre, fica conosco, é tarde e a noite já vem. Jesus entrou com eles, tomou o pão, sentou-se à mesa
e, ao partir o pão, abençoou e o deu aos seus discípulos. Nisso seus olhos se abriram. Eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu da frente deles. Agora não é preciso mais ver, eles já têm certeza. Jesus ressuscitou. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao longo do caminho, ou seja, ao longo da vida, na palavra. E eles disseram: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos explicava as Escrituras? E por fim, tiveram certeza que Jesus está vivo na Eucaristia. Voltaram para Jerusalém e testemunharam aos apóstolos: Jesus ressuscitou, e contou para eles como tudo aconteceu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.